Oi meu povo, no vídeo de hoje, como prometido no vídeo anterior, eu vou contar um pouco pra vocês sobre o golpe que a gente tomou aqui na Inglaterra quando a gente resolveu comprar o nosso primeiro carro. Mas antes, se você quer continuar assistindo os meus vídeos, acompanhando tudo aqui sobre a Inglaterra, se inscreve aqui no canal e ativa os sininhos das notificações pra você ficar sempre por dentro de quando eu postar vídeos novos. Deixa o seu like, porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você gostou do meu conteúdo e ele vai compartilhar o meu conteúdo para mais pessoas. E além disso, para mais conteúdos, me segue também no Instagram. Eu tô sempre postando stories, mostrando um pouco aqui sobre a Inglaterra, postando fotos, dando dicas também. E é isso. Vamos falar um pouco sobre o nosso golpe que a gente teve no ano passado, em novembro de 2019. Eu e o Jader, a gente resolveu comprar um carro, na verdade, mas o Jader eu não tava nem tão empolgada, né, amor? E o Jader e eu, a gente resolveu comprar um carro e aí a gente caiu em um golpe e hoje a gente vai contar tudo pra vocês também não caírem nesse tipo de golpe, principalmente se vocês estiverem vindo pra Inglaterra ou pra qualquer outro país. Porque quando a gente chega em um país que não é nosso, a gente acha que tudo é maravilhoso. Se a gente tá fora do Brasil, tudo é maravilhoso, né? Que não existe golpe, que a gente tá no céu. E na verdade não é isso. Então a gente vai contar um pouco pra vocês e vai dar algumas dicas também pra vocês não caírem nesse tipo de golpe. Então conta um pouco pra gente aí, amor. Eu fiz tudo que tinha que fazer de errado, eu fiz na hora de escolher o carro, né? Não errado, você confia muito nas pessoas e acha que só no Brasil que tem gente desonesta. Na verdade, em todo mundo tem gente desonesta, em qualquer parte do mundo, porque isso não é questão de cultura, é questão de caráter. E eu passei uns dias, sei lá, semanas procurando no marketplace, procurando carros e tal, e eu na verdade, conversei com a Karina e resolvemos comprar um Mini Cooper. E uma cidade que fica mais ou menos 100 milhas daqui, 100 e poucas milhas daqui. Birmingham. É, Birmingham. E detalhe que Birmingham é uma cidade que tem muito golpe e também tem muito muçulmano e muito cigano. Aqui na Europa, muçulmano e cigano, eles são conhecidos como as pessoas que realmente dão golpe. Então, se você vai fazer um negócio com algum muçulmano, é melhor que você não faça, né? É mais seguro que você não faça. E todo mundo que a gente contou a história depois, a pessoa falou, ah, você deve ter fechado negócio ou com cigano ou com muçulmano, né, o Jader é. E aí as pessoas falavam, aqui na Europa você não confia em muçulmano e em cigano, então tem que tomar muito cuidado com isso, né. E Birmingham é uma cidade que tem muito muçulmano e muito cigano. Então, e aí eu combinei com um amigo meu, que precisava de lá um carro para poder ir lá, que era um lugar bem longe. E ele me levou para poder ver o carro e eu achei no marketplace o carro. Eu tava olhando sempre pelo marketplace, então assim, a primeira dica é que você tome cuidado com compras no marketplace. Exatamente. Porque é um lugar que qualquer um pode anunciar e eu acredito que tenha muitos golpes, porque é um anúncio muito sem regras, entendeu? Uma terra de ninguém. Sem moderação, né? Ninguém aprova e tal. E eu fui muito ingênuo, porque você, quando sai do Brasil e vai para outro país, você acha que as pessoas são... Você acredita que é a questão cultural, a questão de honestidade, né? Aí você descobre que não, é questão de caráter mesmo. Aqui existem muitas pessoas desonestas também. E fui buscar o carro e chegando lá, mandei mensagem pro rapaz, dizendo que a gente havia chegado. Detalhe que ele não me passou o telefone dele. Foi um dos vacilos que eu dei, de não insistir em me passar um contato. Ele não quis passar contato, então dizer ele que não podia, não lembro o motivo certo, mas que a gente conversava pelo Facebook. Aí fui assim mesmo. E tem um detalhe também, quando você conversou com ele, o carro ele tava por um valor, você pediu desconto, ele custou te dar o desconto, você lembra? Tava 800 libras ou 755, não sei. E aí você falou, ah, faço por um preço menor, faço por 700. E ele, não posso. Daí depois aí você falou, ah, eu tô indo aí em Birmingham buscar e tal. E daí depois que você falou que ele resolveu te dar o desconto. Então eles são tão desonestos que eles até fazem um preço, você chora o desconto, eles não dão, porque eles querem roubar mais, né? Então... Aí conversei com um cara bastante, era um carro que eu queria muito, um modelo que eu queria, com teto solar panorâmico, essas coisas que é um pouco mais difícil de achar vendendo, assim.
E fui buscar o carro, aí chegou lá, conheci com o cara, e aí o primeiro erro, não ter pedido um contato, foi o meu primeiro erro, assim, que eu cometi. Segundo erro, eu pesquisei muitos carros na internet, e aqui na Inglaterra você tem todos os dados do carro, tem tudo que o carro se o carro já teve acidente, se o carro já foi acionado de seguro, se o carro já não passou na vistoria, os motivos porque ele não passou, é muito detalhado. Se o carro não passou na vistoria porque o pneu estava ruim, fica para sempre no histórico do carro. Ó, em 2016, 2017, sei lá, o carro não passou na vistoria porque estava com o pneu ruim. Então, sim, aqui fica no histórico do carro. E eu olhei muitos carros, e sempre conferia todos. Infelizmente, eu não sei, cara, eu acredito que Deus queria nos ensinar alguma coisa. Justamente o carro que eu não olhei, eu achei que eu teria olhado e não olhei, foi esse carro. Eu cheguei lá, assim, convicto que eu tinha olhado sobre ele na internet já, no site do governo, sobre o carro, você puxa pela placa do carro. E fui convicto que eu tinha olhado, cheguei lá, não, o carro tá ok, tem seguro, o seguro é no nome da pessoa, mas o cara falou que eu podia vir com o seguro dele para casa, porque era um domingo e o seguro não ia ativar. Não se ativa no domingo, não tem como, não trabalho domingo aqui para fazer esse tipo de trabalho. E eu podia vir na segunda-feira eu fazia o seguro no meu nome. E ele falou também que o carro tinha um tax, que é uma licença, road tax, que é uma licença tipo ambiental, coisa de meio ambiente e tal, que você tem que pagar. Ele falou que tinha, que tava tudo ok, e eu já conferi isso, tá ok mesmo. Deu uma volta com... E um outro detalhe também, não tinha um MOT. E ele falou, o cara certificou, não, o carro tem seguro, você pode... Porque assim, aqui é o que eu expliquei no vídeo anterior pra vocês. Se vocês forem comprar um carro, vocês têm que colocar o seguro no seu nome, porque aqui o seguro não é do carro, aqui o seguro é da pessoa que está dirigindo. Então eu e Jader, a gente comprou o nosso carro, a gente fez seguro pro nosso carro, a gente tem que colocar todas as pessoas que vão dirigir, eu e o Jader no caso. Então ninguém mais pode pegar e pode dirigir o nosso carro, porque o seguro do nosso carro está no nosso nome. Então já não era correto o fato de, se o carro, mesmo se o carro do cara tivesse seguro, o seguro estar no nome dele e o Jader trazer o carro em um seguro que não estava no nome dele. Esse foi o primeiro erro. O segundo erro, o cara comentou que o carro tava com MOT de boa, que tava válido ainda e tudo mais, e falou que tinha o road taxi. Então Jader foi lá, buscou o carro e tudo mais, e aí... Quando o Jader me falou pra transferir o dinheiro pro cara, eu transferi. Quando o Jader já tava na estrada, eu falei, amor, me passa a placa do carro que eu vou conferir todas as informações aqui. A gente tinha acabado de chegar, então a gente não tinha noção como funcionava. O Sandro, que é o cara que a gente morou na casa dele, que me falou, Karina, checa isso, isso, isso. E aí eu chequei, e aí quando eu verifiquei, não tinha seguro o carro, o cara tinha falado que tinha o seguro, não tinha o MOT, não estava válido, o cara falou que estava válido até não sei quando, então o cara mentiu descaradamente. Então quando vocês forem comprar carro, faça o teste também. Pergunta o cara as coisas primeiro, tem MOT, tem seguro, essas coisas, e antes de você comprar você pesquisa para ver se o cara realmente ele tá falando a verdade. Porque se o cara falar que tem o negócio e não tem, alguma coisa tá estranha, da pessoa tá mentindo, né? Então, faça testes com a pessoa também, pra você ver o caráter da pessoa, que é muito importante, né, amor? Mas aí, eu fui dar uma volta no carro, primeiro olhei o carro por fora, por dentro, aí ele ligou o carro, o barulho do motor, eu não sou um expert, mas sim, meu pai mexeu com o carro a vida toda, meu pai é caminhoneiro e eu tive carro, então assim, no Brasil, então... O som parecia normal, não tinha barulho, um barulho diferente, um barulho normal. O carro não estava vazando óleo, olhei, não estava vazando água. E olhei debaixo do carro, estava tudo ok. E sim, o carro aparentemente não tinha problema nenhum. Aí eu fui dar uma volta no carro, a caixa de marcha bem macia e o carro andava bem, ele acelerou o carro e depois eu dirigi também e tal, e tudo ok. Deu uma volta de uns 5 minutos mais ou menos e paramos no posto de gasolina, passei sempre me vir embora. Já tava certo, vou fechar com o cara. Aí, parei na porta da casa dele, o carro começou a esquentar um pouco e começou a subir a temperatura. E eu achei um pouco estranho, mas ele falou que era normal, porque não sei o que, passou o rastreador na minha frente, falou, tá vendo, não tem nada, tal. E
ok. Eu não falo muito bem inglês e na época eu ainda não falava menos ainda. Assim, o pouco que eu entendi, tava tudo ok e a gente foi fechar o negócio. Aí mandei mensagem pra Karina, ela transferiu o dinheiro, né? O dinheiro tava na conta dela e ela transferiu o dinheiro pro rapaz, 700 libras. E fechei o negócio, aí eu pedi ele que me desse um comprovante, tipo, porque ele me deu só um canhoto lá, e tipo, a gente não tem noção de como funcionam as coisas aqui, e é assim, o cara te dá um canhoto já era. E eu mesmo assim eu fiquei, não, aí ele foi e falou, ó, eu preciso, porque se a polícia me parar e tal. E ele pegou um papel de pão mesmo, porque esse envelope de carta, e escreveu lá à mão mesmo tal, e escreveu em inglês e tipo, eu meio que li alguma coisa, entendi uma coisa ou outra, falei, eu não vou saber traduzir tudo e vim embora. E após umas 6 milhas, dirigi por umas 6 milhas, numa autoestrada bem movimentada, o carro desligou a primeira vez e eu fui no meio da autoestrada, bati na chave, ele ligou de novo e eu arranquei. Aí passou cerca de 2 minutos, ele desligou de novo e quando eu olhei a temperatura estava no máximo, o carro já estava... Só que eu imaginei que não fosse a temperatura mesmo, fosse um problema, sei lá, de elétrico. E aí ligou de novo na terceira vez, aí ele morreu a terceira vez, eu tentei bater na chave e não voltava, eu joguei para o acostamento, tempo de causar um acidente, era uma rodovia muito rápida e eu joguei para o acostamento. E quando eu fui tentar bater na chave de novo, aí deu um estouro e muito alto, e aí eu só via fumaça preta vindo de trás do carro e tampando o carro todo. Falei, nossa, cara, não acredito. Aí eu saí do carro, abri o capô, tinha estourado o motor, tinha fritado tudo e era problema de aquecimento, porque fritou o motor todo, fritou a junta e penou o cabeçote e uma trabalheira toda. E o pior de tudo, né, a polícia rodoviária, o pessoal da rodovia passou e guinchou o carro. E se fosse a polícia mesmo, não fosse o pessoal da autoestrada, fosse a polícia mesmo que tivesse parado o carro, eles iam puxar a placa e eu ia ter que responder na corte. Mesmo sendo vítima, eu ia ter que responder na corte, porque o carro estava sem táxi, sem o road tax, estava sem o emoti e estava sem seguro. Eu ia responder na corte e ia dar um problema muito maior. Então tive, além de 700 libras, perdi mais 150 libras com guincho, né, com reboque, mais 20 libras de diária para ter ficado no pátio e o valor que você teve que pagar pro Sandro te levar. Tive que pagar combustível para voltar no outro dia. E eu tava passando mal, esse dia tava com febre, fiquei na beira de estrada, um frio, tava inverno que já. E sim, tudo aconteceu de ruim aquele dia. Cheguei em casa passando mal, tive febre, fiquei arrasado. Tive que voltar no outro dia e acabei tendo que vender o carro pro ferro velho, pro scrap. E ganhei 120 libras no carro por isso. E assim, o que a Karina falou. A primeira coisa que eu deveria ter feito, ter ido na internet de novo, jogado a placa lá no site do governo, na parte de veículos e ter conferido de novo. E eu não fiz. Fui uma confiança que tinha olhado e isso foi o principal de todos os problemas, não ter olhado e não ter compartilhado com alguém mais experiente. Exatamente. Na verdade, na época que a gente foi comprar o carro, o Jader principalmente, ele olhou com várias pessoas. Só que eu não sei o que aconteceu naquela época, que parece que todo mundo que o Jader perguntava, eu acho que o pessoal estava muito ocupado, fim de ano e tal. O pessoal, faz isso, aquilo, as pessoas não davam a informação direito. Como a gente tinha acabado de chegar, a gente não tinha muita noção do que a gente tinha que fazer. E aí depois que a gente tinha sofrido o golpe, que tudo já tinha acontecido, aí todo mundo realmente se disponibilizou para ajudar. Mas antes disso as pessoas já não estavam tão, faz isso, mas era muito irrelevante as informações, não eram informações sólidas que dava pra bater o documento e tal, pra saber se estava tudo certo. E aí depois que a gente foi saber. Então quando você for comprar um carro, eu vou te falar agora coisas pra você fazer que não nos passaram antes. Entra no site do governo, eu deixei no último vídeo, mas eu vou novamente deixar os links todos aqui no box de descrição pra vocês conferirem. Checa o MOT do carro. O MOT é muito importante, você vai ver o histórico de todos os problemas que o carro teve. Então, às vezes, o cara que tá te dando golpe é até um mecânico que tem autorização para aprovar um MOT. Mas se o carro já tiver tido problemas desde a época do ano dele, ele vai constar todos os problemas. Então, se for um problema muito grave, tipo problema no motor, problema em partes do carro que é mais complicado, você vai conseguir ver.
Outra coisa, checa o seguro, checa o road tax, faz teste com o cara que você tá comprando, não fala que você viu, fala tem isso, tem aquilo, porque se o cara for honesto, ele vai falar a verdade, não tem e tudo mais e tal. Então cheque todas as informações. E outra coisa, muito importante, nunca assine um documento, se o cara tá te dando um documento ali na hora, falando que não tem garantia, não assina. Eu entrei no Marketplace esses dias e eu tava olhando alguns anúncios pra ver se tinha algum anúncio que parecia golpe pra eu trazer aqui pra vocês. Eu acabei nem encontrando direito, nem vou colocar aqui, porque eu também, às vezes, eu posso colocar um anúncio que não é golpe e posso estar denegrindo a imagem do anúncio da pessoa, né? Mas eu encontrei alguns anúncios, de muçulmanos, inclusive, e no final do anúncio falava, não tem garantia. Então eu penso o seguinte, pra que você vai comprar um carro de uma pessoa que a pessoa já tá te afirmando que não tem garantia? É sem sentido, sabe? O carro que a gente comprou agora, o nosso amigo falou, olha, se acontecer alguma coisa, você me fala, eu posso fazer alguma coisa por vocês e tudo mais. Então, de preferência, se você for comprar um carro, compre de alguém que você conhece, que você sabe onde mora, a procedência da pessoa, porque a gente foi confiar em uma pessoa, achando que todo mundo aqui da Inglaterra é confiante e a gente se ferrou. Então nunca assine um documento. Se a pessoa te der um documento para assinar, mesmo que seja num papel de pão, igual o Jader falou, está escrito não tem garantia. Não assina, porque depois o Jader foi na polícia, a polícia falou, infelizmente a gente sabe que é um golpe, mas a gente não pode fazer nada porque você assinou um documento falando que você aceitava comprar um carro sem garantia. Então não compre nada sem garantia, não assine nenhum documento. Mesmo que o cara fale na palavra que não tem garantia, ok, mas assinar um documento nunca. Então, o que estava escrito no papel era isso, que ele não estava dando garantia, e por mais, aqui eles levam muito a sério essa coisa de assinatura. Você assinou, o papel está assinado, pode ser um papel higiênico, se você assinou, está assinado. E eu fui na polícia, ela não podia fazer nada, e aqui a polícia é muito pacífica, é difícil você levar alguma coisa pra frente, então assim, tem uns problemas aqui também nessa questão, se você precisar da polícia. Ela comparece direitinho, mas é difícil as coisas ir pra frente, você tem que ir pra corte, aí tem que gastar com advogado às vezes e tal, então o conserto do carro ficaria mais caro que o carro, porque a gente comprou um carro relativamente barato e o conserto ficaria praticamente o dobro do valor do carro, então não compensava. E é isso, cara. Acho que o brasileiro tem essa síndrome de vira-lata de achar que só no Brasil que as pessoas são erradas, que são desonestas. Não, no Brasil tem muita gente boa também, e como em outros países, Europa, Inglaterra, também tem gente desonesta. Com certeza. Então, e quando vocês forem comprar um carro, qualquer outra coisa, porque isso não se aplica só para carro, gente. No Marketplace, um dia eu vi no grupo do Facebook de brasileiros em Liverpool, uma moça postando que ela tava querendo comprar outra coisa, que hoje eu nem lembro o que é, mas era uma outra coisa, de um muçulmano também, pra variar, né? E o cara tava querendo dar um golpe nela, e ela começou a perceber que as mensagens do cara estavam muito parecidas com um golpe, e ela acabou desistindo da compra. Então isso não se aplica só para carro, isso se aplica também para computador, para eletrônico, para qualquer outra coisa que possa virar, uma bomba vir a explodir na sua mão. Móveis também. Aqui o nosso landlord mesmo, quando ele alugou a casa pra gente, ele falou várias vezes pra gente não pegar móveis usados, sofá, colchão, essas coisas, não comprar em marketplace, não comprar em lugares que não tem uma procedência. Porque aqui a gente tem um problema da bad bug, eu sempre falo black bug. Que são os percevejos, os cupins. Então a nossa casa o chão é todo laminado de madeira. Se a gente compra um sofá de uma pessoa que não é confiável e aí tá cheio de cupim, destrói a casa e tá sob nossa responsabilidade, né? E aqui na Inglaterra, você anda, a gente já viu ali naquela esquina da nossa casa, várias vezes, umas 3 vezes a gente já viu o sofá ali. Se você quiser pegar o sofá e levar pra casa de graça, tá no lixo, você pode levar. Só que a maioria das vezes esses sofás, eles estão com os bad bugs, né? Os percevejos, as pulgas, os cupins. Então não pode, a gente tem que assinar um contrato. Quando a gente aluga a casa, a gente tem que assinar um contrato que a gente não pode pegar sofá, não pode pegar móvel de lugares sem procedência.
Então uma dica que eu te dou é sempre que você for comprar alguma coisa, seja carro, seja qualquer outra coisa, se você não fala o inglês, leve alguém que fale o inglês. Eu acho que o cara também se aproveitou muito do Jader, porque ele não sabia falar inglês, e o cara percebeu isso. Tanto que o cara escreveu lá, falou, não, eu vou te dar um documento que fala pra polícia que você tá comprando meu carro, mas que amanhã você vai fazer o seu seguro. Mas a verdade é que aquele documento não tava escrito nada daquilo. O documento tava escrito que ele tava comprando um carro sem seguro. E aí, quando o carro explodiu no meio da estrada, que o Jader mandou a mensagem pro cara, o cara falou, olha, chama o recovery e arruma o seu carro. Então, o cara, ele zombou do Jader depois. Falou que o Jader é que dirigia mal, que ele que destruiu o carro, mas a verdade a gente sabe que não foi isso. Então, quando você for comprar qualquer tipo de coisa, leve alguém que fale muito bem o inglês. Se você puder levar um mecânico, se for comprar um carro, leve um mecânico que fale inglês. O cara ver que ele não tá mexendo com gente boba que não entende, gente leiga. Então a gente quer alertar vocês. É uma coisa que a gente tomou pra gente também, se você já sofreu algum tipo de golpe, se você já passou por esse tipo de situação, uma coisa que a gente decidiu também é não remoer isso. A gente conhece muitas pessoas que também já sofreram, muitas não, mas a gente conhece algumas pessoas que já sofreram golpes, já passaram por situações iguais às nossas, e essas pessoas, elas guardam isso até hoje. É claro que muitas pessoas perderam muito mais dinheiro que a gente perdeu 700 libras uma semana de trabalho só. Então, mas muita gente já passou por isso e remoe isso até hoje, mesmo depois de tantos anos. A gente decidiu que depois que a gente acabasse, resolvesse todas essas questões do carro, levasse pro scrap, recebesse o dinheiro do scrap, que a gente não iria guardar isso pra gente mais, que a gente iria deixar a justiça do que aconteceu nas mãos de Deus. E a gente resolveu não se machucar com isso, não se envenenar com isso, porque isso é um tipo de veneno, né? E a gente bola pra frente, perdemos dinheiro, não vamos pensar mais, vamos trabalhar, recuperar o dinheiro e mais pra frente a gente compra outro carro. E a gente orou, a gente pediu a Deus pra isso não entrar no nosso coração, na nossa alma. Nós oramos e falamos, Deus, nós colocamos a justiça nas mãos do Senhor, a gente não quer se ferir com isso. E hoje a gente tem um carro que é muito bom, que todo mundo elogia, todo mundo que entra no nosso carro, que a gente dá carona, fala, cara, que carro sensacional. E é um carro que a gente pagou praticamente a metade do que ele vale. E hoje eu entendo que a gente pagou o valor que a gente pagou porque Deus nos abençoou. O dinheiro que a gente perdeu lá atrás, a gente recuperou nesse carro. Então em tudo a gente vê o cuidado de Deus na nossa vida, porque a gente entende que a gente não guardou isso, que a gente colocou nas mãos de Deus. Então, se você já passou por esse tipo de situação, ora, coloque a justiça nas mãos de Deus, o que aconteceu com você nas mãos de Deus, e aceite ser curado, e não guarde isso pra você. Então, é isso. Quer falar alguma coisa, amor? Sobre essa questão, porque a culpa ainda vejo que a culpa não foi minha, porque se você confia nas pessoas, e as pessoas são desonestas, o errado são elas, não é você. A gente foi errado de não ter verificado. Eu não tive maldade. Os documentos, Me faltou maldade. Exato. Mas eu confiei. Então, sim, eu acho que o erro das pessoas não é confiar. O erro está em quem é desonesto. Mas, enfim, é melhor ter um pouco mais de maldade. E na época, a Karina falou que algumas pessoas, as pessoas estavam ocupadas, era um fim de ano. Mas algumas pessoas ainda falaram, você conferiu na internet? E na minha cabeça eu tinha conferido tudo. Então, algumas pessoas me alertaram sobre isso. Mas na minha cabeça eu tinha conferido, eu olhei tanto carro e justamente o que eu comprei é o que eu não tinha conferido. Mas bola pra frente, acredito que Deus usou isso para nos ensinar alguma coisa. Exatamente, talvez Deus ele tenha usado essa situação, permitido. Muita gente fala, nossa, mas vocês são cristãos, Deus, vocês buscam tanto a Deus, por que Deus permitiu disso acontecer com vocês? As pessoas sempre questionam sobre isso, quando algo de ruim acontece na nossa vida, as pessoas questionam por que o seu Deus permitiu que isso acontecesse. Deus, ele nos curou, isso é fato. Então a gente viu que Deus, ele veio aí como ele nos protegeu da gente não guardar isso como uma amargura no nosso coração. E talvez hoje eu tenha entendido que
Isso aconteceu porque Deus, ele queria que a gente aprendesse e talvez até que a gente gravasse esse vídeo. Deus já sabia que eu iria gravar esse vídeo para que mais pessoas pudessem ver e não cair nisso. Então talvez a gente precisou passar por isso para que inúmeras outras pessoas assistissem esse vídeo e não passassem pela mesma situação que a gente. Então eu espero que tudo isso que nós passamos tenha servido não apenas de lição, mas que ajude várias outras pessoas a não passar pela mesma situação. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham ficado alertas, principalmente se vocês estão vindo para a Inglaterra, vão comprar um carro. Fiquem espertos, assistam, reassistam o vídeo quantas vezes for necessário para vocês não caírem em golpe. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o like de vocês, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações. E é isso. Um beijo grande, até o próximo vídeo e tchau, tchau!